O umbral, destino da imensa maioria dos espíritos que deixam o plano terreno após a morte, é uma região localizada em um universo paralelo, na chamada quarta dimensão. Ele ocupa um espaço invisível aos nossos sentidos físicos, mesmo indo do solo terrestre até a altura de dezenas de metros na nossa atmosfera, abrangendo toda a circunferência do nosso planeta. As condições climáticas do umbral seguem padrões equivalentes ao local terrestre, onde se encontra no plano físico, assim como a passagem do tempo. Ou seja, se é noite sobre uma cidade, é noite também em sua equivalência no umbral. A atmosfera umbralina é constantemente tomada por uma névoa densa, que dificulta a penetração da luz solar e do luar. Para seus moradores, é como se todos os dias fossem como um longo e sombrio fim de tarde. No céu do umbral, não é possível ver as estrelas, e a lua aparece sempre com uma cor avermelhada, semi-coberta por grossas nuvens. Sua maior concentração populacional está junto às regiões mais densamente ocupadas no globo terrestre. Segundo relatos de médiuns e praticantes da projeção astral que visitam o lugar, o umbral é um ambiente depressivo, angustiante, muito sujo, tomado por odores repugnantes, de clima e ar pesado e sufocante. Para talvez a maioria dos espíritos que lá habitam, o umbral é uma região terrível, um lugar abominável. Para outros, é o local onde optaram por viver. Se sentem bem ali, em sintonia vibracional e evolutiva com esta dimensão. Até a sua vegetação é um retrato do padrão energético praticado ali, variando de acordo com a região do umbral. A variedade de plantas é pequena, e as árvores são normalmente de baixa estatura, com pouca ou nenhuma folhagem, com troncos secos e retorcidos. Estamos falando de uma região habitada por bilhões de espíritos desencarnados, em um número muito maior do que os seres que se encontram encarnados na terceira dimensão, e com vários níveis de densidade, das mais leves às mais pesadas energeticamente. E por isso mesmo, é uma região enorme, onde também se encontram áreas desérticas e locais rochosos, além de montanhas, vales, rios, grutas, pântanos, como um espelho deformado do que se encontra na Terra. Existem alguns tipos de animais e aves. Muitas vezes, Deus permite que animais desencarnados na Terra acompanhem seus antigos donos, que estão presos no umbral, levando amor e conforto para estes espíritos perturbados. Como aqui na terceira dimensão, os espíritos costumam se agrupar por afinidade. Por isso, existem inúmeras cidades habitadas por espíritos semelhantes. Algumas cidades são mais organizadas e até mais limpas do que outras, dependendo da densidade daquela região do umbral. Todas as cidades do umbral possuem líderes, que são chamados de diversos nomes: governadores, prefeitos, mestres, imperadores. Em comum, a inteligência apurada, em oposição ao baixíssimo nível moral, pois praticam o mal de forma consciente. São estes seres que muitas religiões chamam de demônios, e não é para menos. São estudiosos de magia, conhecem muito bem a natureza e adoram o poder. Odeiam a prática do bem e perseguem os bons, temendo que estes possam pôr em risco a sua posição de liderança. Estes líderes malignos, ou magos negros, possuem grupos de espíritos que os seguem cegamente. Estes acreditam ser livres, mas na verdade são escravos. Ao menor erro ou tentativa de fuga, são severamente punidos e brutalmente torturados, sem nem terem direito ao alívio da morte, pois já estão mortos.
As cidades possuem construções semelhantes às que encontramos em regiões decadentes da Terra. As maiores propriedades pertencem aos chefes e seus protegidos. Existem também lugares grandiosos para festas e para a realização de julgamentos, pois cada cidade faz uso de leis diferentes, criadas por seus líderes. Lá também encontramos bibliotecas recheadas de livros dedicados a tudo que de mal e negativo possa existir. Muitos livros e revistas publicados na Terra são criados e publicados primeiramente no umbral, principalmente os de conteúdo pornográfico. O mesmo para boa parte das músicas que chegam ao plano terreno. A vida na Terra e no umbral funcionam como grandes escolas onde aprendemos no amor ou na dor. Deus nos deu o livre-arbítrio. Tudo nos é permitido. Podemos praticar o bem ou o mal, mas as consequências de cada ato, mais cedo ou mais tarde, chegarão. Com o passar de anos ou de séculos, o espírito vai aprendendo que o único caminho para a libertação do sofrimento e a conquista da felicidade plena é a prática do bem. E lembre-se, ninguém vai para o umbral por castigo. Após o desencarne, o espírito vai para o lugar que melhor se adapta à sua vibração. Quando deseja melhorar, existe quem ajude. Quando não deseja melhorar, fica no lugar em que escolheu. Não existe sofrimento eterno. Todos que padecem no umbral, um dia serão resgatados por espíritos do bem e levados para tratamento nas colônias espirituais. Isto para que possam voltar às suas jornadas evolutivas em melhores condições, rumo a planos de vibrações superiores no futuro. Obrigado por assistir.